veículos a vapor. Olha só, estamos falando então de tecnologias primais? Vamos falar de veículos a vapor. Por quê? Por quê? Você me pergunta. Porque é fácil de fazer. É só você ter uma caldeira, um tubo, um pistão e muita boa vontade de perder os dedos em explosões até você achar o material certo para fazer a sua caldeira. Por quê? Porque o pessoal já sabia de motor de combustível antes de fazer o motor de caldeira de vapor. Você sabia dessa? Pois é. Por quê? Porque é muito mais fácil você queimar óleo do que você conter a pressão da água evaporando. Essa era a dificuldade. Só que não tinha como você mover o pistão. Então, a fabricação de veículos à base de combustível, ele se deu com o vapor primeiro, porque apesar da dificuldade ser muito grande de se estudar, a dificuldade de fazer um motor que carregue muito peso era maior para o combustível líquido, para o óleo. Então, cria-se o autômato, né? O veículo autômato. Qual que é a diferença? A diferença é que em vez de você ter uma carroça com um cavalo puxando, você vai ter um veículo que tem uma caldeira, uma espécie de panela de pressão movida a carvão, que vai esquentar a água, que vai virar vapor, que vai fazer o pistão subir e movimentar as alavancas, fivelas e os eixos para fazer uma roda girar. E qual que é a graça disso? Cara, a graça disso é, primeiro, o susto que se tem no cenário, onde você tem uma carruagem que anda sozinha. Segundo ponto, a dificuldade de manutenção. E em terceiro ponto, a força descomunal que o motor tem. Porque um motorzinho desses de um carrinho desse daí, por exemplo, vai equivaler pelo menos a 12, a 16 cavalos. Então a capacidade que ele vai ter de mover as coisas é muito grande. Ah, mas é só assim? Não, cara, vai, lógico, tem motores mais fracos. Mas para você mover um veículo grande, pesado, que você vai ter aí, sei lá, quase 1000 litros d'água funcionando ali, vai ser isso mesmo, tá? Isso porque cada cavalo tem 10 cavalos de potência. Nós vamos falar sobre cavalos exponenciais num próximo Papo de Mestre. E aí a gente vê. Então, assim, o que a gente precisa para ter um veículo movido a vapor? A primeira coisa que você tem que ter é cientista. O cientista, ele vai ter que ser capaz de idealizar uma estrutura e um mecanismo complexo o suficiente para fazer com que a máquina funcione. E isso vai ser semelhante ao quê? Pontes elevadiças carregam o mesmo tipo de mecanismo, estruturas de prensa utilizam os mesmos tipos de mecanismo. Então, se você tem alguma coisa relacionada a isso no seu cenário, já é possível. Segundo ponto, você vai ter que ter um trabalho alquímico suficiente para fazer uma estrutura de ferro fundido resistente a ponto de aguentar a pressão. Então, você vai precisar de gente com ofício, de artífice ou de ferreiros que sejam capazes de fundir o ferro e deixá-lo com uma resistência e espessura suficientes para que ele suporte a pressão. Terceiro ponto, vai precisar de espaço, porque uma parada dessa para mover um troço desse vai precisar de pelo menos 1,5 por 1,5, e se a estrutura for maior vai precisar de 3 por 3, e ele vai ter que ser alimentado com carvão e vai ter que ter água, então vai ter que ter muita coisa para fazer isso funcionar. Pontos positivos: força, velocidade e surpresa. Pontos negativos: nunca vai ser possível fazer um veículo desse funcionar com uma pessoa só, porque você tem que ter um condutor, você tem que ter um engenheiro que vai fazer os mecanismos funcionarem, e você tem que ter um alimentador, que é o cara que vai ficar tacando carvão para a forja funcionar, para a água evaporar. E eu gosto muito porque tem muitos cenários que utilizam essa
vertente steampunk, né? Que é o vapor. Só que eu não gosto do steampunk propriamente dito. Eu gosto de fazer assim, você tem lá uma sociedade onde os magos voam, onde eles se teleportam, onde eles fazem um monte de coisa, os clérigos fazem milagre, mas de repente tem um lugar lá que tem um cara que produz os veículos desses, assim, ó. E aí você vai ter que fazer o enfrentamento do seu grupo com uma tecnologia que eles desconhecem e que vai ser tratada como um construto. Só que detalhe, não é um construto com autonomia, ele é um construto controlado. Então eu acho que dá muito pano para manga, dá para fazer suspense, dá para fazer boas cenas de batalha, dá para dar aquela incrementada no seu jogo. E ainda dá um gostinho de coisas diferentes, ou seja, vai mostrar para os personagens que eles ainda têm coisas para aprender. Ó, Skyrim, 11 meses, hein, Skyrim? Ó, valeu, hein? A questão do steampunk com veículos a vapor é que você começa a extrapolar para outros veículos que não sejam uma carruagem, né? E aí é o que fica mais, eu acho que passa a ficar mais interessante, que é quando você tem, aí você tem ali, o trem a vapor, barco a vapor, carro a vapor, moto a vapor, um gigante de metal a vapor. E aí você já começa a extrapolar para uns mecha feitos de vapor ali, dando pistãozada, porrada de pistãozada nos outros. Soltando então, vapor quente na geral. Você pode viajar aí para vários outros diferenciais do veículo a vapor. E é basicamente a mesma tecnologia para todos eles. Né? Sim. Você só precisa ali adaptar para o veículo que você quiser utilizar ou para a forma que você quiser utilizar. Então, dá para fazer um intermédio ali, normalmente entre uma tecnologia mais avançada e, assim como o Vermelho estava falando dos outros veículos e equalizadores, né? O veículo a vapor serve muito para equalizar essa questão da magia aí. Que antes o cara soltava uma bola de fogo, agora ele pode soltar uma vaporada na cara dos coleguinhas para poder queimar todo mundo. Então, tem uma série de avanços que a tecnologia traz e vai equalizar em relação à magia. Esse é um aspecto interessante, né? A sensação que eu tenho é de que o steampunk surge justamente da ideia das pessoas extrapolando as capacidades da tecnologia que estava surgindo naquele momento. A hora que os caras começam a olhar aquilo e falam, pô, se a gente só precisa de água e carvão e eu consigo carregar uma quantidade grande de carvão, o céu é o limite. E aí você vai ter as ficções daquela época em que os caras, a quantidade de energia que eu consigo produzir com esse motor a vapor aqui, eu posso fazer um veículo que vai pra Lua. Titanic atravessou o Atlântico, quer dizer, quase. Atravessou um pedaço, né? Mas para baixo foi rápido. Então, assim, tem esse aspecto que eu acho muito interessante e o steampunk puxa muito disso, que é você extrapolar a tecnologia para o quanto dá para fazer com isso, e aí dentro da fantasia você vai embora. Então, tanto é que eu tenho para mim que todos os cenários vão derivar dele. O dieselpunk é o steampunk em que você só troca o tipo de motor. O solarpunk, exatamente. O solarpunk, que a gente já falou aqui antes, você troca basicamente por energia eólica. Ou seja, o que você está mudando é só a fonte de energia. Mas a grande ideia é de uma tecnologia específica que domina completamente a área tecnológica. Entendeu? E aí você vê que o steampunk ele é anterior ao domínio da eletricidade, que é o que vigora hoje. A maioria dos equipamentos é elétrico e você tem uma produção e um abastecimento e um armazenamento de energia já elétrico. E aí isso foi o que permitiu você entrar em todo o ramo da computação, etc. Mas na época em que você tinha o steampunk, ele era a tecnologia predominante. Então faz sentido que você utilize ele como um modelo de transição entre as forças de tração animal, etc., para um modelo de motor mais eficiente. E aí, eventualmente, você vai para uma outra combustão, você vai para os outros. Mas ele é a transição, e esse aspecto de transição dele é que eu acho que enriquece muito o uso dele em cenários de fantasia, especialmente.